Alô? Oi, Ana. Oi, Aqui é a Bia. Bia. Oi, Bia, tudo bem? Tenho uma novidade para te contar, amiga, que mudou a minha vida. Para os detalhes, pessoalmente. Eu estou indo para tua casa, tudo bem? Beleza, vem que eu tô te esperando. Tá bom, beijo. Oi, já subi por isso, Bia, vem. Mas aqui é maravilhosa. Esse rosa é arrumada, né? Meu Deus, a gente tem nada com sal, né? Quer dizer, ajuda na voz, mas já lá. Então eu tô super curiosa. O que aconteceu? Amiga, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amiga, isso é maravilhoso. Eu sempre acreditei que o melhor ainda estava por vir na tua vida. E eu logo lembrei de vir te contar, sabe? Porque foi como se uma luz iluminasse o meu coração, revelando o amor de Deus de um jeito que eu nunca imaginei. Que lindo, Bia. Então, eu descobri tanto sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo. Cada dia eu sinto como se a criação inteira celebrasse o amor divino e isso me encheu de paz. É incrível como isso transforma a gente, né? Quando a gente abre o coração para Jesus, Ele nos renova, mesmo com as nossas imperfeições. É verdade. E saber que Ele me acolheu, mesmo quando eu não me achava digna, me fez compreender que o amor dele é realmente a resposta para todas as coisas. Que linda mensagem, Bia. Eu fico muito feliz por ti. Esse novo presente é um começo muito lindo agora para a tua história. Verdade. Tá, mas deixa eu te contar uma coisa que, de verdade, para mim, assim, foi o que explodiu a minha cabeça, sabe? O Verbo se fez carne. Imagina, é tão profundo imaginar que Deus se fez um de nós. Sim, e Ele deixou a glória para habitar no meio da gente. Não como um rei cheio de regalia, mas como alguém simples, acessível, cheio de graça e de verdade. E mesmo assim, o mundo não reconheceu, né? É verdade, mas olha só o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É como se ele dissesse, mesmo se muitos o rejeitarem, aqueles que me aceitarem, eu os farei meus. E foi isso que ele fez comigo. Ele me amou, mesmo eu não sendo digno, me fez filha e me deu identidade. É a graça, Bia. Graça sobre graça. Não é por merecimento, não. É por amor. E é por isso, Bia, que nada mais nos preenche. Porque só Ele é capaz de revelar quem Deus realmente é. E Jesus passou a noite toda orando, né? Depois disso, ele ainda foi lá e escolheu 12. Sim, e não foi uma escolha aleatória. Ele orou, buscou a direção do Pai, porque cada um deles ali teria um propósito. Mesmo sabendo que entre eles havia quem iria negá-lo e até traí-lo. Meu Deus, isso é muito forte. É bem como se ele dissesse: eu te vejo, eu te escolho, eu quero você comigo. Sim. E me emociona pensar que ele ainda escolhe pessoas até hoje. Mesmo quando a gente se acha pequena demais, falha demais, ele nos olha com um propósito. E como ele não deixa de nos olhar, né? Porque mesmo assim, mesmo com falhas, Jesus nos chama e ele vê o que ninguém mais vê. Sim. E é por isso que tudo que fazemos é por Ele. Porque se Ele nos escolheu, mesmo com as nossas limitações, o mínimo que podemos fazer é viver por completo para Ele.
Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, acende milhões de estrelas fiéis. Planetas nascem como teu sopro. Se as galáxias te
Bia, esses dias eu ouvi de novo aquela história da mulher samaritana e desse jeito, dessa vez, me pegou de um jeito diferente. É do poço, aquela que Jesus pediu água para ela? Essa mesmo. Mas sabe que enquanto eu ouvia, parecia que era comigo que ele estava falando. Aquela mulher tão rejeitada, cheia de marcas, procurando por algo que preenchesse aquele vazio, era como se fosse o espelho da minha própria vida. Que forte isso. Até perceber que foi do mesmo jeito comigo, sabe? Jesus me encontrou bem ali, no meio da minha rotina, no meio dos meus erros, das minhas feridas. E Ele me ofereceu a mesma coisa, água viva. E um novo começo, sabe? Um reencontro com quem eu realmente sou nele. Puxa, eu nunca tinha pensado assim. Pois é, e o que mais me emociona nessa história é que Jesus foi até ela. Ele sabia quem ela era, sabia o que ela tinha feito, mas mesmo assim, Ele foi. Porque para Ele, o que importa é o coração disposto. E naquele momento, ela teve um encontro real com o Salvador. E foi assim com você também, minha amiga. Foi. E eu creio que Ele quer fazer isso com tanta gente ainda, sabe? Talvez com alguém que esteja ouvindo a gente agora. Porque um verdadeiro encontro com Jesus muda tudo. Ele cura, Ele restaura e Ele traz vida aonde antes só havia sede. Eu convido a igreja agora a louvar essa música com a gente de pé, por favor. Senhor,
dos milagres de Jesus? Sim, claro que eu lembro. Às vezes falas bem tocantes, bem produzidas, né? Isso. Tem uma cena específica que sempre me emociona. Aquela da mulher do fluxo de sangue, sabe? Que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela acreditava que se ela tocasse apenas na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E de fato, quando ela fez isso, ela foi curada imediatamente. Olha só, é realmente poderoso isso. Mostra a profundidade da fé dela e a compaixão de Jesus. E também tem aquela outra história de Bartimeu, não sei se você lembra, o cego que ficava à beira do caminho em Jericó. Ao ouvir que Jesus estava passando, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo a multidão tentando oprimi-lo, tentando silenciá-lo, ele persistiu. E Jesus então o chamou e restaurou sua visão, dizendo que a fé dele o havia curado. São exemplos incríveis de como a fé e a determinação aliadas à misericórdia de Jesus podem transformar vidas, e essas histórias nos lembram que, independentemente das circunstâncias, podemos confiar no poder de Deus para fazer milagres nas nossas vidas. Falando nisso, que tal a gente assistir esses episódios? Eu tenho eles aqui. Ai, ótimo, liga a TV. Assistir a essas cenas de novo renova a minha fé e me lembra do amor incondicional de Jesus. Para mim também. E é sempre bom revisitar essas histórias e refletir sobre o impacto que ela tem em nossas vidas. No início essa palavra, com Deus conhecido, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, como lindo esse nome é! Oh, como lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, como lindo esse nome é! Maior que tudo é que é. Oh, como lindo esse nome é!
Ana, Deus seja louvado. também, lembra quando depois da última ceia, Jesus foi ao Monte das Oliveiras? Sim, ele se dirigiu ao jardim de Getsemane e lá ele pediu para que os discípulos o esperassem. Então, lá sozinho, tomado de tristeza, ele se prostrou e orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Isso mostra a profunda entrega e a fé de Jesus, mesmo diante daquela situação difícil. Verdade. E esse é o exemplo que me inspira, sabe? A confiar sempre na vontade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Conversando, foi como o que aconteceu com Jesus quando ele foi levado. Ele passou primeiro pelo sumo sacerdote, depois pelo sinédrio, mas mesmo assim ninguém encontrou nada para condená-lo. E depois ele foi apresentado a Pilatos, que era o governador romano, e que tinha o poder de autorizar a execução. E exatamente isso, Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu a ele: Isso que o Senhor diz. Impressionante, né?
E mesmo diante de tantas acusações, Jesus ficou em silêncio. E durante a Páscoa ainda, Pilatos ele tinha o costume de liberar um preso. E ele perguntou logo à multidão traidora: a quem vocês querem que liberte? Mas um ato de traição, mais um ato de traição. A multidão diz: Barrabás. Então Pilatos, diante dessa escolha, indagou: o que farei eu com este que diz ser o rei dos judeus? E sem muita alternativa, a multidão insistiu: crucifica-o! Para simbolizar a sua decisão e tentar se eximir da culpa, Pilatos lavou as suas mãos e declarou: nas minhas mãos estão limpas do sangue deste homem. É realmente um momento muito trágico. Mostra como a pressão da multidão e a traição podem levar até mesmo um inocente à condenação. Pois é, essa história ela me impacta profundamente e me lembra da importância de buscarmos sempre a verdade, mesmo quando o mundo parece tomar outro rumo. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como rei. Não era de rubi ou de diamantes, mas era fita só de espinhos finos.
Ana, sabe quando eu penso sobre a crucificação de Jesus, meu coração, ele se aperta. Ele foi rejeitado por todos, desprezado, sofrendo como ninguém jamais poderia imaginar. É doloroso lembrar, né, irmã? Ele carregou não só a sua dor, mas a dor de todos nós. Cada ferida, cada chaga foi o peso dos nossos pecados e maldades. Sim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi como se todo o próprio sofrimento estivesse em seus ombros. Às vezes eu fico pensando, nós somos, de certa forma, formados pelo sofrimento que ele passou, que ele sofreu, e ao mesmo tempo curados pelos ferimentos que ele recebeu. É um sacrifício tão cruel e ainda assim repleto de amor, né? Eu lembro da cena, Jesus com a cruz, seguindo os soldados, os chicotes ressoando no chão. Essa cena não sai da minha mente. E no auge de tudo isso, ele gritou: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Foi o grito de um homem que, mesmo no sofrimento extremo, ele entregou a sua vida por amor a todos nós. Exatamente. E mesmo que o mundo tenha rejeitado, se Deus não tivesse feito nada mais, ele ainda assim mereceria nosso louvor por tudo que Jesus fez na cruz. O Filho de Deus morreu por nós. E às vezes nós esquecemos os detalhes cruéis desse sacrifício: a humilhação, o açoite, o espinho, o escárnio. Ele foi tratado pior que um animal. Tudo para que nós pudéssemos ser salvos. E mesmo quando parecia que ele poderia se salvar, ele não fez. Para que assim ele pudesse salvar você, eu e todos nós. E penso às vezes, por que Deus permitiu tanta crueldade? Eu tenho certeza que outras pessoas perguntam isso. Mas Ele queria nos poupar de uma eternidade no inferno e nos dar a chance de compartilhar a sua glória eternamente. Cada lágrima, cada dor que ele suportou foi um passo para a nossa redenção. Essa é a maior razão para adorá-lo. É impossível expressar com palavras as trevas daqueles momentos e ainda assim a luz que veio dele. E essa luz que nos guia e transforma o nosso sofrimento em esperança. Quando penso no que ele fez, eu sinto que o verdadeiro amor se revela mesmo na dor mais intensa. Sim, Bia. E esse sacrifício é o maior de todos os motivos para a nossa adoração. Mesmo que as lembranças sejam cruéis, elas nos mostram o preço do amor divino e a imensidão da graça que recebemos. Pois é, amiga. Vamos parar um pouco e pensar juntas em silêncio sobre isso? Vamos. O judeu da província, Fernando Sebri, é adornado com uma coroa feita de galhos, contendo espinhos de 15 centímetros. A coroa é repetidamente colocada em seu crânio, uma das áreas mais vasculares do corpo, causando um sangramento abundante. O legionário romano atravessa pelo pulso de Jesus um grande prego forjado, até chegar à madeira. O pé esquerdo agora está pressionado para trás contra o pé direito. O prego é atravessado pelo arco de cada um, deixando os joelhos moderadamente flexionados. Ele está agora crucificado. Glória. Mas lembra daquele momento que parecia impossível? Na madrugada de domingo, tudo mudou. Sim, foi quando Maria Madalena foi ao sepulcro e descobriu que a pedra estava removida. Ela ficou tão assustada ver o túmulo vazio. Isso é um susto.
Imagina. E ela correu assustada, avisando Pedro, João. Eles também foram até lá. E ao verem que o túmulo realmente estava vazio, finalmente eles confiaram na Escritura, que dizia que Jesus ressuscitaria dentre os mortos. Foi um momento de pura maravilha e alegria. Imagina só, depois de tanta dor, tanto sofrimento, aquele silêncio se transformou num grito de vitória. Exatamente, e é por amor, Bia, por amor a mim, por amor a você. Jesus desistiu de todas as coisas para que nós pudéssemos ter todas as coisas. Ele morreu para que pudéssemos viver para sempre. Ele sofreu e foi morto inocentemente por pecados que ele nunca cometeu. Tudo parecia perdido, as trevas pareciam ter vencido. E aí, mas a história não termina aí. Ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. Igreja, Jesus venceu a morte. E ele ressuscitou. Ele se tornou o nosso Senhor, Salvador, maravilhoso.